Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos, capítulo 6, dos versos 1 a 23. Vamos ficar de pé, mais uma vez? Com muita reverência em nosso coração, diante do Deus desta palavra, vamos ler o que diz a Escritura. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, me ajuda, Pai, a falar apenas aquilo que a Tua palavra diz. Ó Deus, nós estamos aqui ansiosos, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Pastor Luiz Saião, em seu Instagram, posta muitas histórias a respeito do ministério dele. E uma dessas histórias me chamou a atenção. Um dia, ele estava se dirigindo para um acampamento, a qual ele seria o preletor. E chegou naquele acampamento, e os irmãos sabem como a gente fica em acampamento, né? Todo mundo animado, a festa, o Chicão tocando pagode gospel, né, Chicão? E a gente lá conversando, brincando, enfim, os irmãos sabem como é que é muito bom. Então Luiz Saião disse que quando chegou neste acampamento, na hora do almoço, tinha um homem lavando a louça, e um homem muito tranquilo, um homem muito pacato, lavando a louça. Ele não importou muito com esse homem, assim, não deu muita atenção, porque o homem só estava servindo ali. E ele disse que chamou a atenção dele, aquele homem, fazer tudo aquilo e não falar absolutamente nada.
e perguntou para as pessoas que estavam ali naquele local quem era aquele homem. E as pessoas responderam, os funcionários daquele local responderam: aquele é o dono deste local onde vocês estão acampando aqui. Aí o pastor Luiz Saião disse que as pessoas que estavam conversando com ele disseram o quanto aquele homem ajudava outras pessoas em silêncio, o quanto ele era bom. Ele simplesmente ajudava as pessoas e ninguém sabia absolutamente nada de como ele fazia, porque ele ajudava sem os holofotes. Então, meus irmãos, na postagem do pastor Luiz Saião, ele disse o seguinte, isso me chamou a atenção: eu não precisava pregar ali, aquele homem era a pregação. Eu não precisava pregar ali naquele local, aquele homem era a pregação. Alguns domingos atrás, nosso querido ministro de música, Rogério, que participa da nossa classe de escola bíblica dominical, no momento ali de conversa da turma, ele disse a seguinte frase: o mundo está cansado do nosso discurso. O mundo está cansado do nosso discurso. O mundo precisa ver o nosso testemunho. E, meus irmãos, testemunhar diz respeito ou parte em discernir o que somos daquilo que nós fomos. E o que nós somos hoje? Nós somos pessoas que foram justificadas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E o que nós éramos no passado? Pessoas que estavam condenadas, pessoas aos quais a ira de Deus, a justa ira de Deus estava direcionada sobre nós. Esses eram quem nós éramos. E em Cristo, nós somos agora pessoas que foram justificadas. E quando Paulo, meus irmãos, escreveu a carta aos Romanos com a intenção de conseguir a ajuda daqueles irmãos para ir até a Espanha falar de Jesus, e isso ele vai dizer lá no capítulo 15, acompanhe comigo, no versículo 24, Paulo tinha a intenção de ir até a Espanha falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele precisava da ajuda da igreja de Roma para concluir esse feito. Então no capítulo 15, versículo 22 especificamente, ele vai dizer: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora, não tendo já campo de atividades nessa região e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então Paulo queria ir para a Espanha pregar o evangelho de Jesus Cristo, e precisava da ajuda dos romanos, para que ele pudesse fazer isso. E meus irmãos, no início da sua carta, ou melhor, o tema da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai destrinchando, expondo a respeito do próprio evangelho que ele queria pregar lá na Espanha. Mas ele vai fazer isso, meus irmãos, lançando mão mais diretamente daquilo que os estudiosos da carta aos Romanos vão chamar de doutrina da justificação pela fé. Ou seja, Deus torna pecadores justos mediante a justiça de Cristo. Pecadores não têm justiça própria, que poderia chamar a atenção de Deus para se tornarem justos. Então, como Deus torna pecadores justos? Através da justiça de Cristo que é imputada, que é dada a esses pecadores. E para fazer isso, Paulo vai partir do pressuposto da culpa universal. Ele vai dizer que absolutamente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Absolutamente todos são condenáveis, porque erraram o alvo estipulado por Deus. Isso é muito interessante de pensarmos, meus irmãos, porque quando nós somos confrontados com a lei de Deus, especificamente os 10 mandamentos, nós vemos que não há um ser humano sequer que consegue cumprir essa lei em sua totalidade. Então, Paulo lança a mão disso, mostrando que todos que estão debaixo do céu são condenáveis. É por isso que no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gentios, ou seja, aqueles que não tiveram um relacionamento com a revelação escrita do Senhor, esses são condenáveis porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Veja aquilo que Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 1, a partir do verso 20. Romanos 1, 20 nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem
desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, ou seja, gentios, por isso são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, os gentios são condenáveis, porque viraram as costas para Deus. Diante de toda a revelação que Deus fez na criação, eles viram as costas para Deus, e ao virar as costas para Deus, começam a adorar homens, e isso pode ser uma referência aqui ao governador ou imperador romano, que poderia reivindicar a glória para si. Então eles começam a adorar os homens, eles começam a adorar os répteis, eles começam a adorar os animais. Eles viram as costas para Deus e por isso são condenáveis. Mas, meus irmãos, aqueles as quais também tinham contato com os oráculos de Deus, e essa expressão que Paulo vai usar no capítulo 3, também são condenáveis. Logo, os judeus, veja o que Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Na exposição dessa carta, poderia ser que algum judeu, lendo as primeiras palavras de Paulo, dissesse o seguinte: de fato, Paulo, esses gentios fazem tudo isso mesmo. E Paulo faz uma lista muito grande, meus irmãos, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 28. Ou a partir do versículo 24, algum judeu poderia dizer: de fato, Paulo, eles fazem tudo isso. Veja como é a moral em Roma, veja como essas pessoas são decadentes, veja como essas pessoas agem de forma errada diante da lei de Deus. Mas Paulo agora vira o seu discurso para os judeus dizendo: vocês, com a dureza do coração de vocês não se arrependem, e por isso vocês acumulam para vocês ira no dia do juízo. Tanto que no versículos 21 a 24, Paulo vai mostrar que eles erravam constantemente, significativamente, o alvo estipulado por Deus, quando Paulo vai dizer: tu, pois, que ensinas a outrem, e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, ou seja, uma referência clara aqui aos judeus, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, tanto os judeus como os gentios são condenáveis. Paulo parte desse pressuposto na exposição do seu evangelho. Mas, meus irmãos, quando os judeus e quando os gentios depositam fé em Cristo Jesus, porque no capítulo 1, versículo 17, Paulo vai dizer que o justo viverá da fé, fazendo uma referência à profecia de Abacuque. Quando judeus, gentios, colocam fé em Cristo Jesus, perante Jesus Cristo, estendem as suas mãos vazias de justiça, vazias de mérito próprio, vazias de obras que de fato não chamam a atenção de Deus, reconhecendo em si que não existem esses méritos, e que a melhor das suas obras não pode justificá-los e salvá-los. Quando eles fazem isso, clamando pelo sangue de Cristo, clamando pela salvação que há em Cristo Jesus, eles são justificados, eles são tornados justos. E Paulo vai fazer uma referência muito clara aqui à graça de Deus no capítulo 3, nos versículos 24 e 25, eles são justificados, são tornados justos, gratuitamente de graça. Veja o que Paulo diz no capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No verso 28, Paulo diz então: concluímos, pois, que o homem é justificado, é tornado justo, independentemente das obras da lei, independentemente daquilo que ele faça, independentemente daquilo que ele acha que vai chamar a atenção de Deus. Deus justifica aquele que coloca a fé em Cristo Jesus
gratuitamente. Ou seja, a despeito de quem são, a despeito dos seus méritos, a despeito daquilo que fazem. Meus irmãos, e a partir deste momento então, a condição a qual esses se encontravam, de condenados, alvos da ira de Deus, é transformada. E a partir deste momento então, a inimizade a qual tinham com Deus, vira amizade. A partir desse momento, então, aqueles que estavam distanciados, destituídos, aqueles que careciam da glória de Deus, agora são tornados amigos de Deus, e a paz é instaurada em um reino de graça. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, no versículo 1. Justificados, pois, ou seja, tornados justos, sem qualquer tipo de mérito, sem qualquer tipo de ação que venha da parte de vocês, justificados, pois, mediante a fé. E aqui um parêntese, Paulo vai falar que Deus fez isso com Davi, Paulo vai falar que Deus fez isso com Abraão, aqui no capítulo 4, ele vai usar a expressão, Abraão creu, e isso foi lhe imputado como justiça. Então, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, o mundo não vive em paz, não desfruta da paz de Deus, porque não tem paz com Deus. É impossível desfrutar da paz que vem de Deus, se não tiver paz com Deus. Ou seja, se ainda sente o peso dos seus pecados, se ainda sente a lei mostrando que de fato não é tão bom como imagina que é bom. Mas quando coloca fé em Jesus Cristo, reconhece que é pecador, agora a paz com Deus é instaurada. E isso, meus irmãos, neste reino gracioso. Lá no versículo 21 ainda do capítulo 5, Paulo vai dizer: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui agora existe uma identificação com Cristo. Aqui agora, aquele que coloca a fé em Jesus, se identifica com o segundo Adão, é o que Paulo vai dizer na exposição do capítulo 5, e meus irmãos, este ato, de nos identificarmos com Cristo, que esta justificação, de sermos tornados justos, mediante a fé e pela graça de Deus, tem implicações que envolvem um processo, e esse processo é chamado de processo de santificação. E meus irmãos, enquanto vivemos esse processo, enquanto vivemos tudo isso que Deus fez em nossa subjetividade e agora trabalha para que no modus operandi da nossa vida, ou seja, na objetividade, na existência, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas falas, nós encontramos a resposta de como o nosso testemunho pode ser fortalecido. Então chegamos ao capítulo 6. E esse capítulo 6 apresenta algumas respostas para nós, de como eu e você, como crentes em Jesus, podemos ter o nosso testemunho fortalecido. E meus irmãos, aqui não existe qualquer tipo de abraço a um legalismo frio, abraço a uma lei que deve ser seguida porque homens estipularam, de modo nenhum. O que Paulo estipula aqui agora é como crentes em Jesus devem viver, como testemunho deles, uma vez que foram justificados pela graça de Deus, uma vez que não existia mérito algum neles, como eles devem proceder diante desta justificação. Portanto, chegamos ao capítulo 6, e a primeira resposta que nós enxergamos aqui, de como o nosso testemunho pode ser fortalecido, é sabendo. Aí você fala assim: Igor, tá, sabendo, mas sabendo de quê? Sabendo o quê? Sabendo, meus irmãos, que crentes em Jesus morreram para o pecado. Vejamos o que Paulo diz no capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aqui Paulo está antecipando um questionamento provável dos seus leitores. Alguma pessoa poderia dizer assim: tá, Paulo, você está acabando de dizer aí que o homem é justificado pela graça mediante a fé e que não existe méritos nele e que ele não precisa fazer nada para ser salvo. Muito bem, beleza, muito bom. Então quer dizer que quanto mais pecado, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ser abundante, porque ele disse isso, meus irmãos, no versículo 20 do capítulo 5. Sobreveio a lei para que o pecado aumentasse,
para que vocês descobrissem que vocês não são capazes de cumprir a lei de Deus, e isso para mostrar o pecado de vocês. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então peraí, se existe pecado, muito pecado, então existe muita graça, e mais graça, e mais graça. Então vamos fazer o seguinte, vamos pecar, para que a gente possa ter mais graça, mais graça, mais graça e mais graça. Paulo está dizendo absolutamente não, não, de modo nenhum. E essa expressão grega de mais veemência numa negativa, absolutamente não, de modo nenhum vocês podem viver no pecado. E ele faz uma pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E aqui Paulo usa uma expressão um tanto quanto antagônica, porque morte e vida não podem coexistir juntos. Se uma pessoa morre, ela morre. Se uma pessoa está viva, ela está viva. Uma pessoa não pode existir, viver e morrer ao mesmo tempo. Isso não é possível. E Paulo usa então essa expressão para dizer: olha, vocês morreram para o pecado. Sabe quando as pessoas brigam e uma diz assim para a outra: não, a pessoa fulano morreu para mim. Sabe disso? Não, a pessoa morreu. O que essa pessoa está querendo dizer? Que aquela outra pessoa deixou de existir para ela. E Paulo está dizendo aqui: vocês que agora foram justificados por Cristo, vocês que agora foram alcançados pela graça de Deus, vocês morreram para o pecado, vocês deixaram de existir para o pecado. E aí alguém pode pensar: peraí, Igor, isso é perfeccionismo. Não é perfeccionismo que Paulo está tratando aqui, meus irmãos. Paulo não está tratando de perfeccionismo. Paulo está tratando aqui de uma consciência. Paulo está tratando aqui de uma compreensão de que crentes em Jesus morreram para o pecado, não ficam premeditando o pecado, não ficam arquitetando o pecado, não ficam olhando para o pecado e pensando: a que horas eu vou pecar quando eu chegar do meu trabalho? A que horas eu vou praticar aquele pecado que está guardado lá na minha gaveta? Paulo está dizendo: não, de modo nenhum, porque vocês morreram para o pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E vocês precisam saber disso, é o que Paulo está dizendo. Ou porventura ignorais? Vocês não sabem? Vocês não sabem que um crente em Jesus morreu para o pecado? Ele não será perfeito, e afinal de contas, meus irmãos, o apóstolo João vai dizer que aquele que diz que não comete pecado está equivocado. É isso que João vai dizer. Mas Paulo está trazendo aqui a consciência dos crentes em Roma, que eles morreram para o pecado, porque estão unidos a Cristo, e o batismo simboliza essa união. Veja o que ele diz no versículo 3, ou porventura ignorais, vocês não sabem que nós que fomos batizados em Cristo, ou seja, imergidos em Cristo, e aqui por favor, lembre do batistério que está aqui atrás, isso vai fazer a gente entender um pouco melhor aquilo que Paulo está dizendo aqui. Ou porventura vocês não sabem que nós que fomos imergidos em Cristo, fomos imergidos na sua morte. Veja o que ele diz no capítulo 4, versículo 4 ainda: fomos pois sepultados com ele na morte. Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E ele fecha este conceito no verso 8 dizendo: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que mostra a nossa identificação com Cristo é a simbologia do batismo. E qual é o testemunho do batismo? Que uma pessoa morre para este mundo e vive para Deus, para Cristo. Não é isso que é a simbologia do batismo? Paulo está dizendo: olha, vocês estão identificados com Cristo pelo batismo, porque da mesma forma que Cristo morreu, vocês também morreram, vocês que estão unidos a Jesus. Da mesma forma que Cristo foi sepultado, vocês também foram sepultados. E lembra quando a gente é imergido na água? A gente fica submerso, não fica? Vocês também foram sepultados. E da mesma forma que Cristo ressuscitou, vocês também serão ressuscitados, porque vocês estão unidos a Ele. Então Paulo está dizendo aqui: vocês precisam saber que estão unidos a Cristo, e o batismo simboliza esta união. E meus irmãos, este batismo, esta união, essa identificação com o segundo Adão, tem um propósito, tem um objetivo, e esse objetivo está no versículo 6, quando Paulo diz: sabendo isto. Mais uma vez ele usa essa expressão sabendo. Sabendo o quê? Vocês estão unidos a Cristo,
que vocês morreram para o pecado, que vocês foram sepultados na morte de Cristo, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, ou seja, a pessoa que vocês eram antes de serem justificados, para que o corpo do pecado seja destruído. E aqui, corpo do pecado, meus irmãos, diz respeito à nossa natureza pecaminosa. E aí a palavra destruído aqui talvez não seja a melhor palavra para traduzir o que Paulo está querendo dizer aqui, porque essa palavra diz respeito a desabilitar. A palavra destruído diz respeito a desabilitar, retirar o poder. Afinal de contas, nós sabemos que existe uma batalha da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em Gálatas no capítulo 5. Martinho Lutero vai dizer o seguinte: pensei ter afogado o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que ele sabia nadar. Ele sabia nadar. E aí Paulo está dizendo, não é que o corpo vai ser aniquilado, o corpo do pecado, a natureza pecaminosa será aniquilada, mas ela será desabilitada. Ou seja, ela não vai mais dominar vocês. E ele completa o versículo 6 dizendo, uma vez que o corpo do pecado, a natureza do pecado é desabilitada, então vocês não vão servir mais ao pecado como escravos. Vocês não são mais escravos do pecado. E meus irmãos, conceber essa ideia nos motiva a fortalecer o nosso testemunho. Quando nós sabemos que nós fomos sepultados, que nós ressuscitaremos com Cristo, que nós morremos com Cristo, que nós estamos unidos a Ele, certamente, meus irmãos, nos motiva a viver uma vida de testemunho, que vai impactar o lugar onde nós estamos vivendo. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês, unidos a Cristo, agora tem a natureza pecaminosa de vocês desabilitada para que vocês não sirvam mais ao pecado como escravos. E isso tem uma implicação muito prática, meus irmãos, e essa implicação está no verso 4, quando Paulo vai dizer, para que vocês assim também andem em novidade de vida. Para que agora, unidos a Cristo, para que agora, uma vez unidos a Jesus, pela simbologia do batismo, vocês andem em novidade de vida. Ah, meus irmãos, falar de novidade de vida é falar da forma que o cristão vive todos os dias, e ou deve viver todos os dias, porque a novidade de vida é o que impacta as pessoas ao nosso redor. Não tem como, meus irmãos, nós queremos que o nosso testemunho seja fortalecido se nós não sabemos e não concebemos essa ideia que estamos unidos a Cristo, e aí nós praticamos as mesmas coisas que outrora nós praticávamos antes de sermos justificados pela graça do nosso Deus. É necessário que olhemos para a palavra de Deus e concebamos essa ideia de que um crente não mais está vivo para o pecado, ele morreu para o pecado. E assim, meus irmãos, uma vez unido a Cristo, o velho homem sendo crucificado, agora não é mais obrigado a servir a este pecado. Verso 7, Paulo está dizendo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. A única maneira de você deixar as suas obrigações com o seu patrão é você morrendo. Se você morrer, você fica livre de todas as suas obrigações. Paulo está dizendo, aqueles que morreram em Cristo Jesus, agora são justificados do pecado. O pecado já não tem domínio sobre eles, e ainda ele vai dizer isso no verso 14. Por quê? Porque a morte não tem domínio sobre Jesus. Se Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou, meus irmãos, a morte não tem domínio sobre Jesus. O pecado não tem domínio sobre Jesus, e também não dominaria aqueles que estão unidos a Cristo. Veja o que ele diz no versículo 9. Sabedores, mais uma vez ele usa essa expressão, sabedores, de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. E se você está em Cristo, a morte não tem domínio sobre você. Ela pode chegar à sua porta, mas você ressuscitará em Cristo Jesus. Nós ressuscitaremos em Cristo Jesus, porque estamos unidos a Ele. Então ele continua dizendo, a morte já não tem domínio sobre Jesus. Versículo 10, porquanto ao ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas agora vive para Deus.
Meus irmãos, quando concebemos a ideia de que estamos unidos a Cristo, e o batismo simboliza isso, e que essa união tem um objetivo, nós vivemos em testemunho que vai glorificar ao nosso Deus. É por isso que a gente precisa pensar como é que a gente está vivendo, se de fato a nossa vida tem sido uma nova vida, se nós estamos vivendo de forma que as pessoas estão olhando para nós e dizendo, poxa vida, essa pessoa vive diferente do que toda a sociedade vive. Paulo está dizendo, vocês precisam saber disso, vocês precisam saber que estão unidos a Cristo. E a segunda resposta que nós encontramos nesse texto, de como o nosso testemunho pode ser fortalecido, é considerando. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 11, acompanhe na sua Bíblia comigo. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a palavra considerar aqui, meus irmãos, não diz respeito àquela ideia que a gente tem, tipo, eu te considero meu amigo, eu te considero um parceiro, eu te considero, brother. Não é isso. Essa palavra na sua tradução diz respeito a agir de acordo, levar em conta e viver de forma que. Ou seja, Paulo sai da subjetividade agora, ele sai daquilo que acontece em nosso interior, ele sai daquilo que acontece no interior e vai para a objetividade, ou seja, agora para o nosso exterior, dizendo, vocês precisam agir de acordo como pessoas que estão mortas para o pecado, vocês precisam fazer isso. E como vocês fazem isso? Quando vocês se identificam com o segundo Adão, quando vocês olham para a vida do segundo Adão, e segundo Adão é Jesus Cristo, meus irmãos, a qual ele faz referência no capítulo 5, quando vocês olham para o segundo Adão, e olham os passos que ele dá, e olham a forma que ele vive, e olham como ele fala, e imitam ele, sejam pois imitadores de Deus, é o que diz a Escritura. Quando nós olhamos para ele, nós conseguimos considerar a nossa vida morta para o pecado, nós conseguimos, meus irmãos, agir de acordo, viver como alguém que foi libertado do pecado, mas isso só é possível se nós levarmos em conta a nossa união com Cristo. E meus irmãos, a nossa união com Cristo, foi necessário que sangue fosse derramado para que você pudesse ser unido a Cristo e consequentemente ser unido a Deus. É por isso que deve ser levado em conta aquilo que foi pago por Jesus na cruz, para que pudéssemos de fato viver em novidade de vida e mostrar para o mundo que há sim jeito de viver uma forma nova, olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer, olha, existe pontos, existe um caminho a qual vocês podem seguir, para que vocês de fato vivam plenamente a vida que Deus tem para vocês. Isso parte do testemunho. Isso é testemunhar quem de fato, ou aquilo que de fato Cristo fez em nossas vidas, levar em consideração aquilo que Ele fez, viver de forma que agrade a Deus. É isso que Paulo está dizendo no final do versículo 11, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Outrora nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, nós não estávamos ligados por aparelhos, não, nós estávamos mortos, é o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, ou seja, não havia vida em nós, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e agora que Ele nos deu vida juntamente com Cristo, o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é dar bom testemunho. Isso significa andar de forma que agrade a Deus, mas é necessário considerar que nós estamos mortos para o pecado, é necessário viver de acordo com a vida que Deus tem chamado para que nós vivamos, é necessário fazer isso. Mas Paulo ainda dá uma terceira resposta aqui. Nós encontramos uma terceira resposta de como o nosso testemunho pode ser fortalecido, oferecendo. Nós precisamos oferecer tudo aquilo que somos a Deus, pois o pecado não é mais o rei daqueles que foram justificados, o pecado não mais manda na vida daqueles que foram justificados por Cristo. Verso 11, Paulo está dizendo, não reine portanto, e a figura do rei aqui é a figura de alguém que diz vai e a pessoa vai, alguém que diz vem e a pessoa vem, alguém que diz para e a pessoa para, alguém que diz se aproxime e a pessoa se aproxima. Paulo usa essa figura para mostrar que o pecado fazia exatamente isso antes de sermos justificados, antes de sermos salvos pela graça de Deus. O pecado dizia vai, e nós íamos. O
O pecado dizia: vem, e nós também íamos. O pecado fazia tudo isso conosco, mas agora em Cristo Jesus, Paulo está dizendo: não reine, portanto. Ou seja, diante de tudo aquilo que ele disse anteriormente, o pecado em vosso corpo mortal, e corpo mortal aqui é uma referência a todo o nosso ser, aquilo que somos, interiormente, que diz respeito àquilo que fazemos exteriormente, tudo aquilo que nós somos. Não reine, portanto, o pecado mortal de maneira que obedeçais às suas paixões, ou seja, que vocês cumpram com o desejo que o pecado tinha para com vocês. Nem ofereçais, verso 13, cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, agora para fazer aquilo que é certo. Outrora vocês obedeciam às paixões do pecado, outrora os membros de vocês produziam a iniquidade, mas agora vocês, porque estão unidos a Cristo, podem oferecer a Deus a vida de vocês como pessoas que foram ressuscitadas, como pessoas que agora vivem uma vida que glorifica a Deus, e os vossos membros, ou seja, todas as ações, todas as práticas, tudo aquilo que vocês falam, tudo aquilo que vocês pensam, tudo aquilo que vocês sentem, a Deus. Ou seja, o interior de vocês, que expressa tudo aquilo que vocês fazem no exterior. E aí Paulo vem e fecha no versículo 14 dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso não é legalismo, isso não é dizer: vamos viver uma vida santa, porque não são homens que estão estipulando isso aqui. É o próprio Deus que inspira o apóstolo Paulo a mostrar como o próprio povo dele deve viver. O pecado não tem domínio sobre as nossas vidas, meus irmãos. Antigamente nós sim éramos dominados pelo pecado, mas a partir do momento que colocamos fé em Jesus Cristo, isso não mais acontece, Ele não domina mais a nossa vida. Agora nós podemos consagrar tudo aquilo que somos a Deus, pois o antigo rei que comandava as nossas vidas, o nosso antigo patrão, agora já não manda mais em nós. Agora quem governa a nossa vida é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, isso muda a nossa perspectiva, isso muda a nossa forma de enxergar como devemos viver no mundo. Existe uma quarta resposta à pergunta de como nós podemos fortalecer o nosso testemunho, e a resposta é compreendendo. Mas compreendendo o quê? Compreendendo que Ele nos libertou da escravidão da lei. Veja o que Paulo diz no versículo 14, a parte final do versículo: porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Uma vez que vocês foram libertados do pecado, agora vocês não vivem constantemente com as suas obras tentando agradar a Deus para que vocês sejam salvos, porque vocês não vão conseguir fazer isso. Vocês não estão mais debaixo da lei, vocês não estão mais debaixo da tirania do pecado, vocês foram libertados disso, agora vocês estão debaixo da graça, ou seja, vocês foram justificados mediante aquilo que está em Deus e não em vocês. Meus irmãos, quem aqui pode dizer que existia alguma coisa em nós que chamasse a atenção de Deus? É por isso que nós cantamos: não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Não sei, as razões estão escondidas nele, pertencem a Ele. Nós não vivemos mais tentando agradar a Deus com as nossas obras, porque nós vivemos agora debaixo da graça, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E a partir do versículo 15 ele vai dizer: mas não compreendam errado, não compreendam errado. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? Espera aí, já que Deus me salvou pela graça, então eu vou continuar vivendo da forma que eu vivia anteriormente? De modo nenhum. Paulo repete a expressão: de modo nenhum. Não, vocês não podem viver de forma licenciosa. Isso não dá o direito, a graça de Deus não dá direito para que vocês vivam de forma licenciosa. Afinal de contas, meus irmãos, aqui no capítulo 8, a partir do versículo 28, Paulo vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para serem conformes à imagem de seu Filho.
e se não existe um testemunho cristão que nos leva à conformidade com Cristo Jesus, não há predestinação, não há conhecimento, não há salvação, não há justificação. Nós somos salvos da ira de Deus, para que pudéssemos nos identificar com Cristo Jesus, e olhando para Cristo Jesus, buscar essa identificação. Paulo está dizendo, olha, Ele alcançou vocês, para que vocês sejam conformes à imagem de seu Filho, conformes à imagem de Cristo. Em outro texto, Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte, olha, Deus elegeu vocês antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Então não existe aqui permissão em Romanos, capítulo 6, é o que Paulo está dizendo, diante da exposição, da justificação pela fé mediante a graça, liberdade para que vivamos de forma que nos agrade, e afinal de contas nós não fomos chamados para sermos iguais a nós mesmos, fomos chamados para sermos iguais a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu não posso viver da forma que eu acho que é certo, nós precisamos viver da forma que Deus acha que é certa. Portanto, Paulo está dizendo, vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça, e vocês não devem viver da forma que vocês acham. Verso 6, ele usa uma expressão aqui, meus irmãos, que diz respeito ao tempo, ao contexto que Paulo está escrevendo essa carta. Ele diz o seguinte, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Paulo está dizendo assim, vocês sabem que no meio de vocês, no contexto de vocês, quando uma pessoa precisa pagar uma dívida, ela se oferece como escravo para saldar essa dívida. Então agora ela se torna servo dessa pessoa. Então Paulo está dizendo, vocês não sabem que uma vez que vocês se colocam debaixo da servidão de alguém, vocês precisam servir essa pessoa? Agora que vocês foram libertados do pecado, e o pecado produziu para vocês a morte, vocês devem ter a consciência que a vida de vocês é para obedecer à justiça, ou seja, fazer aquilo que Deus quer que vocês façam. Meus irmãos, era necessário que os crentes em Roma, e que nós também, que eles compreendessem isso, e que nós aqui também, a gente entenda essa ideia, mas não fique apenas no campo teórico, mas que isso desça para o nosso coração de fato, e seja a consequência em nossas vidas, boas práticas, um testemunho que glorifica ao Senhor, uma forma de vida que as pessoas de fato se encantam. Afinal de contas, meus irmãos, dizer que é evangélico em nosso contexto é um tanto quanto complicado. Dizer que é pastor, então, a minha pergunta é, quando isso começou a acontecer? Antigamente, os evangélicos tinham mais moral na praça. Ou não tinham? Tinham. Por que não tem mais? Será que é porque o testemunho não está sendo fortalecido? Será que é porque a gente olha para textos como esse, simplesmente a gente, tá bom, vou viver do jeito que eu quiser? Paulo está dizendo, não, o testemunho precisa ser fortalecido. E aí, meus irmãos, Ele fez de nós servos dEle. Deus fez de nós os seus servos. Nós precisamos compreender isso no momento que nós obedecemos ao Evangelho. Versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque em outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. E a palavra coração aqui precisa de uma atenção nossa. Diz respeito a tudo aquilo que nós somos. O nosso HD, ou seja, os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos sentimentos, ou seja, vocês obedeceram de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E que forma de doutrina que foi essa, meus irmãos? O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, que Jesus Cristo foi morto segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras, mas que ressuscitou segundo as Escrituras, e todo aquele que coloca fé em Cristo Jesus é salvo. Vocês obedeceram a essa forma de doutrina e ela foi entregue para vocês. A partir do momento que vocês obedeceram, vocês foram libertados do pecado, verso 18, e vocês foram feitos agora servos da justiça. Isso, com certeza,
nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Foi necessário que Deus fizesse isso em Cristo e nos transformasse em seus servos. E isso, meus irmãos, tem uma aplicação muito prática. Isso deve nos levar a servir a Deus na mesma intensidade que nós servíamos ao pecado. É isso que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo nos versos 19 e 20. Falo como homem. Paulo pede desculpa aqui pela ilustração que ele vai dar. Não é a melhor ilustração que eu poderia dar para vocês, mas eu vou usar essa ilustração para que vocês compreendam. É isso que significa a expressão falo como homem. Por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os membros de vocês, os vossos membros, para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, com fim à santificação. Ou seja, nós, outrora, quando não fomos atingidos pela graça do Senhor, servíamos ao pecado com gosto, fazíamos tudo aquilo que o pecado pedia, e nós nos alegrávamos no pecado, nos deliciávamos no pecado, e fazíamos isso com muita intensidade. Mas agora que nós somos libertos do pecado, estamos unidos a Cristo Jesus, nós precisamos usar essa mesma intensidade a qual servimos ao pecado para servir a Deus. Meus irmãos, isso fortalece o nosso testemunho diante da sociedade. Isso mostra para a sociedade, para o seu local de trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua família, para todos os lugares onde você está, para o seu círculo de amizades, que de fato você vive em novidade de vida. E é por isso que a palavra de Deus está nos chamando aqui a atenção. Se nós colocarmos isso em prática, se a igreja de Cristo colocar isso em prática, nós começaremos a buscar aquela moral que outrora foi perdida. Mas é necessário compreender isso. É necessário compreender isso, meus irmãos. Deus transformou escravidão em liberdade, desobediência em obediência, morte eterna em vida eterna. E isso está nos versículos 21 e 22. Naquele tempo, que resultados você escolhiam? Lembra? Antes de ser convertido pelo Senhor, o que a gente produzia? Lembra aí? A gente se envergonha de tudo isso que a gente fazia. Poxa vida, por que eu fiz isso, velho? Ah, não, velho. Poxa, por que eu fazia isso? Paulo está dizendo isso aqui. Naquele resultado, o que você escolhiam? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto. E que fruto é esse? Paulo vai falar desse fruto escrevendo aos Gálatas: alegria, benignidade, bondade, mansidão, paz. Tudo isso, vocês têm esse fruto agora para a santificação. E o fim disso é a vida eterna. Afinal de contas, diz a palavra de Deus, que ninguém verá o Senhor se não viver em santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. E isso fortalece o nosso testemunho, meus irmãos. Tudo isso que Deus fez em nós foi de forma imerecida. É por isso que ele fecha este conceito dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você trabalha um mês, o que você espera? O seu salário, né, irmão Carlos? Claro, você trabalhou para isso. Você trabalhou, você suou, trabalhou muito. E aí chega no final do mês: eu quero meu salário aí, né? Nós trabalhamos muito errando a lei de Deus, muito, demais, e a gente ia receber o nosso salário, e o nosso salário, segundo a palavra de Deus, era a morte, porque o trabalho que nós tínhamos diante da lei de Deus era apenas transgredir essa lei. Nós trabalhamos afinco, nós somos disciplinados, nós chegamos cedo, nós saímos mais tarde, enquanto pecávamos. E aí a gente receberia o nosso salário, lá com tudo corrigido, tudo corrigido, certinho. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Apesar daquilo que vocês mereciam por ter trabalhado, Deus mudou essa condição e deu vida para vocês. Meus irmãos, isso deve fortalecer o nosso testemunho. Compreender isso deve fortalecer o nosso testemunho. Por isso, para a gente refletir e praticar, eu queria trazer algumas aplicações para nós. A primeira delas é:
O justificado não é dominado pelo pecado. Em Cristo ele domina a sua vontade de pecar. Você não tem condição de dominar a sua vontade de pecar por você mesmo. É necessário que algo aconteça em sua vida. E se você creu em Cristo, aconteceu algo em sua vida. O Espírito Santo habita em você. E agora te dá a condição de dominar a sua vontade de pecar. O pecado jaz à porta. Cabe você dominá-lo. É o que diz a Escritura. E a condição para dominar esse pecado vem do Espírito Santo, uma vez que estamos unidos a Cristo Jesus. Portanto, peça ao Senhor condições de dominar a vontade de pecar, para que você tenha o seu testemunho fortalecido. Em segundo lugar, saber a respeito da nossa união com Cristo muda a nossa visão de mundo, logo mudam as nossas ações no mundo. Nós só teremos ações diferentes se nós pensarmos de formas diferentes. E o Senhor te dá toda a condição para fazer isso. Terceiro lugar, quando refletimos a respeito de quem fomos, nós oferecemos a Deus tudo aquilo que nós somos. E meus irmãos, finalizando, nosso testemunho credencia a nossa mensagem. Nós só teremos condições de fato de testemunhar, de falar de Cristo, se o nosso testemunho credenciar a nossa mensagem. Se aquilo que falamos, de fato nós estamos vivendo. O testemunho fortalecido abre portas para pregar aqueles que estão perdidos. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, porque outrora éramos escravos do pecado e como escravos oferecíamos ao triste Senhor os nossos membros para a operação da injustiça. Nós te louvamos porque o Senhor nos libertou e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purificou de todo pecado. Nós te damos graças porque temos agora poder no Senhor, unidos ao Senhor, para praticarmos a justiça, para glorificarmos o teu nome, para testemunharmos aqueles que estão à nossa volta. Fortaleça-nos, ó Deus, dia após dia, como o Senhor promete em sua palavra, e como sabemos que somente o Senhor pode fazer, para continuarmos com a vida, exalando Cristo, com os nossos atos, com as nossas palavras, apelando ao mundo para que converta-se a Cristo. Nos ajude, Senhor, a sermos encontrados como uma igreja que não negou a Cristo, mas que viveu para testemunhar de Cristo Jesus, o seu Salvador e Senhor. Permita, ó Pai, que ao sairmos daqui, muitas e muitas oportunidades estejam à nossa volta para testemunharmos do Senhor. Oramos gratos pela exposição bíblica, oramos gratos pela vida do pastor Igor, pela realização deste culto, em nome de Jesus. Amém.